lesado medular é muito importante. E outra coisa que me vem à mente também, foi até o que me levou a trocar o fisioterapeuta que trabalhava comigo, é que a gente estava fazendo muita atividade de carga assim, né, para a musculatura, e eu estava já uma pessoa forte, eu estava com força nos braços, né, com força nos membros superiores, mas a parte específica eu não conseguia fazer, então eu não conseguia ter uma vida autônoma. Eu não conseguia fazer uma transferência da cama para a cadeira, por exemplo, que a gente precisa aprender. Eu não conseguia passar da cadeira para o vaso, por exemplo. Então, eu não conseguia viver o básico da vida. Eu não conseguia pegar um prato, não conseguia colocar a comida no prato, porque faltava esse equilíbrio de tronco. Então, assim, o profissional estava focando muito nessa parte de força, né, e a parte funcional mesmo da lesão acabou que ele estava deixando de lado. Então, são dois pontos que eu acho importante tocar, que aconteceu comigo, né, que é o controle de carga e a especificidade ali do exercício. Então, como eu falei para vocês, como a minha lesão, né, foi final da década de 80, ali início, né, fiz a fisioterapia no início de 90, muita informação não se tinha ainda, né, sobre algumas lesões, né, atividades físicas e tal. E assim, hoje, olhando, né, o que eu vivenciei lá atrás, talvez o que eu sentisse falta era dos profissionais incentivarem os meus pais a que eu praticasse algum tipo de esporte, alguma coisa nesse sentido. Eu acho que eu fiquei muito na base da reabilitação. Que nem o Adson falou, eu fiz tudo assim, você vai aprender a comer, você vai aprender a se vestir. Eu nunca me esqueço disso. Eu tinha que ir para a escola meio-dia, 11 horas eu começava a me arrumar, porque eu demorava pra caramba, mas eu fazia tudo sozinho. Mas assim, eu acho que eu não tive esse estímulo lá atrás de ter incentivo, assim, talvez dos profissionais, assim, olha, coloca ele para praticar algum esporte, sabe? Acho que talvez tivesse feito isso daí lá atrás, eu acho que eu teria me desenvolvido ainda mais, sabe? Eu acho que é por aí. E eu acho que um pouco disso que você falou passa pelo desconhecimento também sobre a capacidade que as pessoas com deficiência têm, né? Então, às vezes, a pessoa fala assim, mas uma pessoa que tem lesão medular pode jogar rugby? Uma pessoa que tem lesão medular pode jogar futebol em cadeira de rodas? Né? Você vê nos Jogos Paralímpicos, né? Todo mundo fica falando, é um exemplo de superação. Gente, por que é um exemplo de superação? Por que uma pessoa com deficiência não pode se exercitar? Ali nos Jogos Paralímpicos, ninguém está ali só para cumprir tabela. Todo mundo quer ser o melhor, todo mundo quer ganhar medalha, quer fazer história. Então, todo mundo treina para caramba, se abdica de várias coisas para estar ali, se alimentam bem, dormem bem, ou tentam, né? A gente sabe o backstage. Mas a gente não tem que pensar em exemplo de superação, né? Todos são capazes. Então, muitas vezes, essa questão do capacitismo, né? Às vezes é superproteção também, né? Meu filho já tem paralisia cerebral, ele não anda direito, ele não tem uma marcha deficiente, nesse caso a palavra está certa. Vou botar esse menino para jogar futebol, sei lá, vai que ele cai, se quebra, fica pior. Né? Ou então, até no rugby a gente brinca, né, quando tem aquelas batidas mais fortes e que a cadeira cai, o atleta cai de frente, cai de costas, fala, pronto, agora ele virou penta, né, porque já era tetraplégico, agora terminou de se quebrar todo. Então, pensa, vou expor o meu atleta, né, essa pessoa, a esse risco para comprometer ainda mais. Né? Então, isso que você falou muitas vezes passa por esse desconhecimento, né, sobre as potencialidades da pessoa com deficiência. Bom, e aí, falando um pouquinho do que você falou, Ronaldo, da questão da dor neuropática, então, eu mostrei ali para vocês que um pouco mais de 50% das pessoas com lesão medular, principalmente alta, convivem com essa dor neuropática, como o Ronaldo exemplificou, né? Como se fosse aquela queimação. Outras pessoas sentem formigamento, né? Pontadas. A dele, especificamente, ele sente essa queimação ao longo do dia, às vezes o dia inteiro, quando vai dormir, quando acorda. E que, às vezes, é também uma das barreiras para a prática de exercícios físicos, como eu mostrei ali, aquela gama de fatores impeditivos. E aí, Ronaldo, eu sei que, né, você convive com a dor neuropática. E como você faz esse manejo, então? Mesmo com dor, você se exercita? Tem horários do dia? Como assim? Se você tivesse um personal, por exemplo,
Você poderia falar com ele assim, eu me sinto melhor no período da manhã, então vamos treinar na manhã, ou é algo que varia ao longo do dia? Como que você maneja essa dor neuropática com a prática dos exercícios? Bem, como foi dito aqui, né, nunca uma lesão é 100% igual, defeitos anatômicos, variações anatômicas mudam em cada atleta. Então, assim, eu tenho muito diálogo com pessoas da tetraplegia no rugby, né? Isso é muito legal, porque o convívio com essas pessoas faz com que cada um diga por si só como se sente. E é nesse nível. Muitas pessoas reclamam de dor neuropática. Eu tenho amigos que ele fica totalmente fora. Eu tenho um colega que tem até um estimulador na região para ver se cria lá uma vibração para diminuir. Tem gente que toma remédios ansiolíticos. No meu caso, eu resolvi não tomar medicação, né, porque eu acho que é menos uma coisa, e preferi lidar com isso psicologicamente. Dor relativa, né, eu realmente abstraio. Como a gente está falando muito de dor aqui, eu lembro dela e agora eu estou sentindo ela muito forte. Mas, enfim, já são 15 anos de prática. É interessante, o que eu percebo é que eu consegui, ao longo desse tempo, trabalhar com ela e esquecê-la durante o dia. Porém, eu ainda utilizo ela a meu favor. Por exemplo, quando eu lembro muito da dor, é porque ela está se manifestando e está me gerando desconforto, é que tem alguma coisa começando a dar errado, é algum sinal amarelo para algum problema. Então, eu percebo que isso pode ser eu numa posição muito frequente, estou comprimindo alguma área, posso estar tendo uma queda de imunidade simplesmente por uma noite mal dormida. A gente, às vezes, dorme mal por uma questão respiratória, esse negócio da parte cardiovascular. Então, assim, eu evito medicação, mas eu sei que quando ela começa a aumentar, é hora de eu conversar comigo mesmo para também depois chegar a uma orientação profissional. Então, assim, não hesitem nunca em conversar e ter esse feedback com o atleta, porque se ele começa a sentir dor, mas ele começa a dizer que está um pouco variando, a espasticidade, às vezes, começa a entrar mais vezes, isso é algum sinal que pode ter alguma coisa fora do normal ali na parte sistemática do paciente. Então, assim, eu já lancei mão de um analgésico, um dia que está muito forte, etc. É normal. É que nem uma dor de cabeça num dia que você está mais tenso, né? Isso faz parte. Agora, quando isso começa a ficar um pouco do teu dia a dia, pode ser reflexo de alguma coisa que está acontecendo ali errado. Sim, isso foi interessante. Na pandemia, a gente fica muito tempo em casa, né? E eu moro sozinho, e na rotina a gente acaba sendo um pouco displicente. Eu fui passar da cadeira de roda para a cama e eu caí no chão. E eu escalei a cama, normal, etc. E estou lá tocando a minha vida. 3 dias depois, a minha perna incha muito. E eu comecei a suspeitar de trombose, etc. Não estava sentindo nada, a gente não sente nada, né? E aí, um dia, olhando com mais calma, vi que ela inchou, sondei no 3º dia, eu estava com a perna fraturada, né? E eu comecei a desconfiar, porque nesse 3º dia, além do inchaço, eu realmente percebi que a dor neuropática estava aumentando, a espasticidade começou a ficar atípica, começou a ficar muito frequente na região abdominal. Então, assim, isso foi interessante porque, de novo, acusou um problema, né? Fechou, às vezes leva tempo para a gente fechar um diagnóstico, você vê, eu não está sentindo dor. E foi interessante porque, depois do pós-cirúrgico, né, eu tive que botar placa, parafuso, eu perguntei essa parte da osteopenia, né? Eu perguntei para o médico e ele falou, não, na hora de botar parafuso e placa, o seu osso parecia de um idoso de 80 anos. Eu transpassava a cortical óssea em tíbia e fíbula muito fácil, dada a sua condição, né? E é normal, não tem jeito. A gente tem essa deficiência. Então, assim, de novo, conversem com o paciente e estimulem ele a dar esse feedback, porque uma dor neuropática, uma espasticidade atípica, ela pode ser um sinal amarelo de alguma coisa que está ali subclínica escondida. O Adson não tem dor neuropática, a gente estava conversando anteriormente. Graças a Deus. Assim, térmico. Eu só queria falar uma curiosidade da parte térmica lá no rugby, porque lá no rugby é um esporte que a gente gosta muito porque foi feito para os tetraplégicos, né? É uma variação do basquete, onde nós tetraplégicos não tínhamos muito espaço. E para vocês verem como é que a variação anatômica é interessante, lá você tem muito assim, lesão entre C6 e C7, como a minha, e lesões de C5 a C6, que é um atleta que, por exemplo, já não tem tríceps.
ele já tem uma lesão mais alta, ele já não consegue ter tanta independência. É impressionante como é que uma vértebra cria variações. Por exemplo, todos os atletas com a minha lesão ou para baixo, a gente usa aquele borrifador ali porque se esquenta muito. Eu já saí de um jogo com 41 graus de temperatura e não estava no sol. É porque era final de dezembro, lá na Andef, lá em Niterói, um calor desgraçado, e a gente não parava de correr. E impressionante como é que os atletas que têm uma vértebra acima de lesão, você está vendo lá e está agasalhado, com frio, não borrifa. Se você jogar água nele, ele tem aquela repulsa ao frio. E já é uma vértebra, já cria um comportamento completamente diferente. A gente levou esses atletas para jogar em Praga, estava 0 graus lá. Os caras não tiveram paz, os caras não tiveram sossego, porque eles só queriam ficar no hotel, no calor, no quente, no banho quente. Então, assim, é muito específico, né? Uma coisa muito atípica. Já que você falou de termorregulação e Andef em dezembro, talvez tenha sido até na mesma semana de treinamento que eu estava lá também. E só para contar uma... Aquela foi bem braba, né? É. Essa mesmo. E aí, só para chamar a atenção que a termorregulação, essas questões, né, desse hiperaquecimento, não necessariamente eles precisam estar se exercitando. Então, eu estava com 2 atletas que eles iam viajar, e aí os 2 tetraplégicos, e na época eu não dirigia ainda. E eu tinha que vir com eles para o Rio, o Hoffman e o Japa. Você vai com eles, então, para você mostrar onde é que é o consulado? Vou. Aí veio eu no carro. 2 tetraplégicos, um dirigindo e o outro atrás. Aí, quando a gente está na ponte Rio-Niterói, carro, banco de couro, o ar-condicionado para de funcionar. O carro do Júnior. Para de funcionar. Aí o Hoffman, que estava dirigindo, começa. Eu acho que eu estou vendo vagalume verde. Aí eu falei, não, você não está superaquecendo. Aí ele começa, ficando vermelho, a extremidade começando a suar. Eu falei, não, você não está tendo aumento de temperatura, né? Ele, não, vamos que a gente vai chegar. Eu falei, gente, a gente tem que realmente chegar, né? Porque assim, eu não sei dirigir, o outro tetra lá atrás, imagina, a gente parar na ponte de Niterói para poder trocar. Enfim, conseguimos chegar. Aí, por sorte... Está no Congresso de Nutrição, mas eu vou ter que falar, né? Eu adoro Coca Zero. E lá na concentração não tinha Coca Zero. Então, quando eu fugia da concentração, a primeira coisa que eu fazia era comprar o quê? Um monte de Coca Zero. Aí eu estava cheio de Coca Zero no carro, geladinha. Aí o que eu fiz? Hoffman dirigindo, eu pegando as garrafas de Coca-Cola Zero, colocando nas costas dele para tentar dar uma resfriada. Enfim, a gente conseguiu chegar. Quando nós chegamos na Andef, foi medir temperatura 41 graus. Isso porque ele estava dirigindo, dezembro, muito calor, banco de couro, ar-condicionado quebrou e... Nesse jogo que eu saí de 41, isso assim, 41 e porque não deu tempo de tirar o termômetro no final. Eu tive que, da cadeira de rugby, eu fui para o chuveiro gelado, aí também você recupera. Em 2 minutos de banho gelado, você recupera. Agora, assim, na prática que eu vejo, você está com alguém superaquecido, o vento é o que melhor resolve. O vento, você botar um ventilador bem forte, ele ajuda bastante, né? Mas realmente uma das piores sensações, gente. É calor, mas não dá o frio da febre. Você sente calor, você quer cair no chão, você quer deitar, você quer relaxar. É que nem a de reflexia. De reflexia também, gente. Eu tenho um amigo de rugby também que já teve um AVC numa semana de treinamento. Era bexiga cheia, a gente bebe muita água durante o jogo, vai dormir. Daqui a pouco tem 1 litro. Imagina uma bexiga que aguenta 400 ml, 500 ml, com 1,5 litro de urina, porque a gente toma remédio para não ter espasmo, né? Da bexiga, porque a bexiga dá esses espasmos na lesão medular também, é horrível, pode dar problema renal, ter perdas urinárias. Também é uma coisa bem, bem desagradável. E já teve AVC. Eu já tive, não um AVC, graças a Deus, mas já acordei com dores de cabeça que você não quer saber do mundo, cara. Você quer bater a cabeça na parede, você quer que dê um tiro na tua cabeça. Você fala, gente, faz qualquer coisa, porque é uma dor e realmente o risco é altíssimo. A tua pupila dilata, você sente um arrepio no corpo. A gente tem que ser muito vigilante em relação a isso, porque é muito perigoso. Bom, o nosso tempo está avançando. Na verdade, já avançou, né? Então, eu vou aqui para a parte final, mas a gente poderia ficar tranquilamente aqui conversando. Tem muitas coisas bacanas para a gente falar. As piadas também, isso aí. Diego, convida a gente para o próximo, tá? E bota um tempo maior, assim, 3 horas, só a gente. Mas eu gostaria agora de ouvir um pouquinho do Adson. Vou contar como eu conheci o Adson. Chegou um convite no Instagram para mim. Eu falei,
como eu estava conversando, né? Meu Instagram é fechado, eu sempre olho assim, eu vi, usa cadeira de rodas, falei, deixa eu ver. Aí tem lá o videozinho dele contando a história, eu era atleta, sofreu acidente, não sei o quê. Aí eu fui olhar a data, eu falei, gente, esse menino não tem nem 1 ano de lesão. E já está assim, já está treinando, fazendo transposição, né? Saindo lindamente da cadeira para a máquina. Eu falei, gente, que bacana. Eu falei, vou convidar para ir lá no evento, porque eu acho que eu vi, né, alguém com um tempo de lesão assim curto e já tão bem reabilitado, né? Seria interessante. E aí, Adson, você, né, como triatleta, amador, você acha que toda essa rotina que você tinha, que você tem, né, de exercício físico, você acha que isso, de uma certa maneira, contribuiu para que a sua visão